Sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, nessa jornada que nós estamos fazendo com Virgílio, com Dante e posteriormente com Beatriz, né, entre o inferno e o purgatório até chegar ao paraíso, Divina Comédia de Dante Alighieri. O último canto que nós estávamos aqui compartilhando, comentando, foi o canto 10º. Hoje nós já vamos para o canto 11º, ou seja, o canto 11. E aqui nós vamos adentrar então ao círculo 7, o 7º círculo do inferno. E aqui muitas coisas são esclarecidas, inclusive sobre a estrutura. Lembra que eu falei que no decorrer do inferno, que é a primeira parte, Virgílio ia explicar o porquê que aqui os castigos são sobre os 7 pecados capitais cometidos, mas são 9 círculos, né, na estrutura do inferno. Então aqui Virgílio começa a explicar para Dante. Lembrando aqui que é a minha observação, que é meu estudo, que é minha pesquisa, né, baseado na leitura que eu fiz, na interpretação que eu fiz e também nos estudiosos que dão explicações sobre a obra, alguns estudiosos, ok? Então, se você já está gostando desse assunto, desse conteúdo, que você possa curtir, se inscrever, deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar, enviar para mais pessoas que talvez se interessem, né, que se interessem por esse assunto ou que talvez possam se interessar por esse assunto, porque realmente é um assunto que agrega muito conhecimento. É bem interessante a forma como Dante aqui aborda vários assuntos, várias áreas de conhecimento numa única obra, tirando um único sentido. Então nós estamos aqui no inferno e a gente vai adentrar então ao 7º círculo, onde nós vamos encontrar os violentos, né? Lembrando que a gente adentrou aos muros de Dite, essa separação, né, da primeira parte do inferno para essa segunda parte, que é a cidade de Dite, que é murada, é um outro ambiente dentro do inferno. Virgílio já explicou, né, e eu volto a trazer aqui o significado para que fique mais completo, mais explicado, que foi essa diferença dos pecadores que estão ali antes dos muros de Dite e dentro dos muros de Dite, é realmente a culpa e a consciência, a malícia no praticar os pecados. Ali a primeira parte a gente vai entender que ali estão os pecadores, são castigados os pecados por incontinência diante dos olhos de Deus, é explicado aqui. Virgílio fala que a incontinência é como se fosse uma falta de autocontrole dos instintos ou da inclinação carnal ou animal de cada ser humano, né, do homem. Então, tem sim sua culpa, mas ela é menos grave porque não se trata tanto de uma malícia, né, de uma vontade, de um desejo de pecar, mas sim de uma falta de controle referente a um instinto ou uma má inclinação. Então já parte mais da parte animal do homem, né, vamos dizer assim. Então a incontinência é um dos pecados, dos menores dos pecados, dos menores dos problemas, mas sim tem sua culpa, é por isso que estão aqui no inferno. Mas eles ficam ali numa área diferente dos que cometeram pecado por vontade, por malícia, por maldade, ou seja, tinham consciência e tiveram intenção realmente de fazer aquilo. Então aqui como são considerados como os culpados dolosos, né? Aqueles que têm culpa, aqueles que tiveram vontade, aqueles que tiveram consciência do mal e mesmo assim praticaram. Então aqui os castigos dentro de Dite são mais graves e são mais castigados mais gravemente, vamos dizer assim. Então no 7º círculo, você viu que ali a entrada de Dite tinha aquelas sepulturas onde ele encontrou até um homem e ali entendeu também já muita coisa, ouviu algumas profecias, que foi o Farinata, né? E então depois do seu diálogo, ele começa a descer, eles pegam um caminho ali perto do muro e vão seguindo, descendo mais profundamente. Lembrando que o inferno aqui é uma cratera,
Então eles estão indo pro mais profundo, pro mais interno, né? Pro interior dessa caverna, descendo, né? Porque é uma caverna em formato de círculos, né? Até o último círculo lá embaixo. Então eles estão descendo aqui. Então eles estão descendo, eles pegam como se fosse um barranco com algumas pedras, uma sobre a outra, que formam alguma forma de rampa, onde eles estão conseguindo descer ali pro próximo círculo, que é um pouco abaixo de onde eles estão, como se fosse um barranco. E ali eles já ali na conversa com o Farinata, eles já estavam sentindo uma fumaça, um ar mais espesso, mais mal cheiroso, mais podre, mais ruim. Então, tipo, cada vez mais o ambiente vai ficando mais tenebroso, mais podre, mais fedido e tudo mais, e mais escuro, mais denso, mais tenso, mais pesado. Então eles estão descendo. Então aqui eu vou trazer a introdução do canto, como sempre, trazer todos os simbolismos, significados desse canto, a chave de leitura, o que está escondido ali de mensagem entre as linhas, né, nas entrelinhas, para que quando você tem acesso, você leia a obra e compreenda melhor. E até mesmo incentive você a adquirir essa obra, porque vale muito a pena e acho que todos deveriam ter essa experiência da leitura e do conhecimento que Dante expressa aqui na Divina Comédia, nessa obra que é tão complexa, mas é tão perfeita, ok? Então vamos lá pro canto? Canto 11. Os poetas chegaram à beira do 7º círculo, sufocados pelo mau cheiro que se levanta daquele báratro, param atrás do sepulcro do Papa Anastácio. Virgílio explica a Dante a configuração dos círculos infernais. O primeiro, que é o 7º, é o círculo dos violentos. Como a violência pode dar-se contra o próximo, contra si próprio e contra Deus, o círculo é dividido em 3 compartimentos, cada um dos quais contém uma espécie de violentos. O segundo círculo, que é o 8º, é o dos fraudulentos e se compõe de 10 círculos concêntricos. O terceiro, que é o 9º, se divide em 4 compartimentos concêntricos. Fala-lhe também acerca dos incontinentes e dos usurários. Movem-se depois para o lugar de onde se desce, para o precipício. Eis aqui a introdução do canto sobre o canto 11 e aqui uma breve explicação do 7º círculo. Lembra que eu falei desde o começo que no decorrer do tempo, Virgílio mesmo ia explicar o porquê que são referente os castigos e os pecadores estão aqui, e a estrutura é referente aos 7 pecados, mas são 9 círculos, e aqui está a explicação. Aqui no 7º círculo, começa, aqui no 7º círculo, ele tem 3 subcírculos. Por quê? O pecado é sobre os violentos, o castigo é para os violentos, só que existem 3 tipos de violência. Então, existem 3 categorias de violentos. Então, existem os violentos contra o próximo. E aqui nós colocamos os tiranos, os assassinos. Nós colocamos os assaltantes, né? Que fazem violência contra os outros e contra o bem dos outros, ok? Existem os violentos contra si mesmos. Aqueles que então são os suicidas, que são os gastadores, né? Muitas pessoas acabaram estragando as suas vidas por causa de jogos, né? E de apostas. Às vezes também porque se colocavam em contato e a serviço de agiotas por causa de dívidas e acabaram perdendo suas vidas. E assim por diante. Então são pessoas que cometem violência contra si mesmas. E também tem os violentos contra Deus. O que são os violentos contra Deus? São os orgulhosos, os blasfemadores, aqueles que não acreditam, aqueles que realmente até
blasfemam contra Deus. E são pessoas que são contra Deus e também com toda a criação de Deus, com todo o bem de Deus, com toda os filhos de Deus. Então, tipo, tudo que tem a ver com Deus, violência contra Deus e contra a criação, né, de Deus, entra aqui nessa categoria. Então, é um círculo referente a um pecado e o castigo para um pecado, que é para os violentos. Só que esses violentos são classificados de 3 formas, ou seja, estão sendo castigados de acordo com os seus pecados em 3 ambientes diferentes dentro deste mesmo círculo. E assim acontece no 8º, que é para os fraudulentos, mas os fraudulentos que cometeram pecados contra as pessoas que eles não conheciam, e os fraudulentos no 9º círculo, que cometeram pecados contra as pessoas que conheciam, que tinham uma certa amizade, uma certa familiaridade, ou talvez um certo vínculo, né? Então, aqui o 8º, a gente pode colocar aqui o 8º círculo, que são dos fraudulentos, que fizeram maldade, pecaram contra as pessoas que não conheciam, com desconhecidos. Aqui nós podemos colocar sedutores, aduladores, hipócritas. Nós vamos ver aqui os ladrões, os simoníacos, os trapaceiros, os falciários, né? Então, eles estão no 8º círculo. Então, cada categoria desse tipo, os sedutores estão num subcírculo dentro do 8º círculo, que é referente aos fraudulentos contra desconhecidos. Aí depois, dentro do 8º círculo, tem o dos falciários e assim por diante. Por isso que existe, então, essa disposição. Então, e o 9º círculo, ele também tem 4 partições, 4 subcírculos, que são referentes às pessoas que cometeram pecado contra as pessoas que conheciam, sejam familiares, sejam amigos, ou seja, é um pecado mais grave e tá no último círculo junto com o Dite. Quem que é Dite? Dite aqui é o próprio Lúcifer. O porquê? Porque estão classificados como os maiores pecadores, que cometeram a maior maldade, o maior pecado, que é a fraude contra pessoas que confiavam, que conheciam, que tinham certo vínculo. E por causa disso, a maldade. Ou seja, você trair, ou você mentir, ou você roubar de uma pessoa que não te conhece é uma coisa. Você está ali quebrando um vínculo com a natureza do bem e do mal ali, né? Mas você trair, né, agir com maldade contra uma pessoa que você conhece, que tem uma familiaridade, que tem um vínculo, que tem uma amizade com você, que confia em você, que nunca vai esperar isso de você, aí existe uma maldade maior, porque a pessoa está totalmente desarmada, a pessoa está totalmente desprevenida, e você mesmo assim comete esse erro. Então a maldade aqui é maior. Mas mais do que isso, os violentos que estão no 7º estão separados como menor grau dos fraudulentos no 8º e no 9º, porque os violentos ainda têm aquela característica que a violência, ela parte mais do nosso lado animal, ou seja, a parte bestial do homem, né? Só que aqui eles fazem realmente com maldade, com intenção, com malícia. Então eles não só se deixam levar pelo pecado ali, por mais que seja uma coisa ali da parte animal do homem, mas eles se deixam levar e eles têm o desejo de pecar, a vontade de pecar. Então aqui que está o grande segredo, o tamanho da sua intenção, da sua vontade e da sua malícia no pecar. Que são a classe dos fraudulentos, que estão tanto no 8º como no 9º, eles são considerados os piores pecados, porque exige uma característica propriamente do homem, né? Então não tem um negócio de instinto animal, não tem um negócio de falta de controle, não tem um negócio da parte bestial do homem,
mas exige, os fraudulentos, eles agem propriamente com o intelecto, com a inteligência, com a razão, que é uma coisa que só o homem tem. Só o homem tem. Nós somos diferentes dos animais propriamente nisso, na nossa capacidade racional, de raciocinar, de escolher, de entender, né, de querer ou não só seguindo nossos instintos, as nossas vontades animais. Então, os fraudulentos aqui são os considerados os pecadores mais maldosos, e é o pecado mais grave, por isso colocado aqui no mais profundo do inferno, junto com o próprio Lúcifer, por causa disso. Por causa que a fraude depende unicamente da razão e da inteligência do homem, né? Então, além da intenção, da vontade do pecar, da maldade, da malícia no pecar, a pessoa usou da sua inteligência, da sua razão, do seu intelecto para premeditar alguma coisa, para preparar alguma coisa, alguma emboscada, ou para enganar, para mentir, ou seja, ele elaborou ali alguma coisa, né, na sua maldade para prejudicar o outro, né? E nesse sentido nesse sentido é considerado então o pior de todos os pecados, o mais grave, né? Então, além do pecado em si, né, nesse sentido, do pecado em si, da vontade do pecar, existiu ali o uso da inteligência, do querer, do intencionar, mas também do orquestrar, do planejar, do organizar ali aquela maldade para realmente prejudicar, para realmente fazer o mal. Então, esse é o pecado mais grave. E acho muito interessante aqui. E de onde que Dante traz tudo isso? É o próprio Virgílio dá a dica aqui, que vem da ética, da ética de Nicômaco. Ou seja, Virgílio até fala para Dante, se você lembrar da sua ética, a ética que você segue, ou seja, a ética de Nicômaco, você vai entender o porquê que está configurado assim, distribuído assim, estruturado e organizado assim o inferno. E o que essa ética explica? Essa ética explica exatamente isso. O que é? Que existe 3 coisas que o ser humano precisa evitar na sua vida, porque são coisas ruins, não são coisas boas, né? Que são a incontinência, a malícia e a bestialidade. Ou seja, a incontinência, a falta de controle, a falta de equilíbrio, de temperança, que a gente vê lá no início do inferno. A malícia, que é o você saber que é errado e mesmo assim se usar daquela maldade para conseguir alguma coisa, para ser alguma coisa ou atingir alguma coisa que você tem ambição, tem interesse, ou simplesmente por pura maldade, né? E a bestialidade, que é se deixar dominar pela parte animal, né? No caso aqui a gente vê os violentos, pela parte animal do homem. Aqui nos violentos, no círculo, a gente vai ver que alguns exemplos, algumas histórias que a gente vai trazer como lição, como moral da história pra gente entender melhor o pecado, são até seres híbridos, ou seja, são mistura de animais com o ser humano. A gente vai ver minotauro, a gente vai ver árpias aqui. Então, para representar isso, né, nos violentos, essa tendência bestial do homem, que ele se deixa levar, mas que ele tem intenção e consciência e vontade nessa maldade e nisso, e em viver isso, né, nesse sentido. E aqui tem uma curiosidade, essa ética de Nicômaco foi comentada pelo próprio Santo Tomás de Aquino. Então aqui a gente vê novamente Santo Tomás de Aquino, né? E é esse comentário da ética de Nicômaco, como a ética de Nicômaco, que é usada aqui por Dante para construir essa estrutura. Então, por isso que aparece aqui, por isso que é explicado aqui, né? Isso aqui, falo para vocês que é base de estudiosos da obra, e que eu pesquisei, que eu descobri, e que eu tô trazendo aqui, e que, nossa, faz aquele negócio, né? Abre a mente da gente
para entender realmente aquilo que o autor está tentando expressar aqui nesse canto. Eu acredito que esse canto é o canto divisor de águas, que faz a gente entender muita coisa, né? Tanto do que a gente já viveu aqui, do que a gente vai viver daqui para frente. E isso, nossa, é interessantíssimo. E eu gosto muito desse canto. Ali no começo, a gente percebe que eles estão encostados, eles estão adentrando ao inferno, né? E eles têm essa conversa, essa explicação, essa aula ali de Virgílio, Dante tem essa aula de Virgílio, justamente porque eles estão adentrando no mais profundo do inferno, nos círculos mais profundos dos pecadores, e por causa disso é um ambiente mais tenso, mais denso, uma fumaça mais espessa, mais mal cheirosa, mais fétida. Então Virgílio pede para Dante para esperarem ali onde eles estão, para que eles possam se acostumando com aquele ar, com aquele cheiro, com aquele ambiente, porque senão eles não vão ter força para completar a jornada no tempo que eles precisam, porque se eles forçarem, né, sem estar preparados ou, né, preparados, fortalecidos para começar a jornada ali, acostumados com aquele ambiente, provavelmente eles vão passar mal. Então eles se encostam ali numa tumba, né, numa lápide, onde está escrito: aqui jaz Bonifácio, aquele que foi desviado pelo Fótimo, né, desviado do seu bom caminho pelo Fótimo. O diácono Fótimo tinha uma doutrina errada. Qual que era a doutrina herética dele? É que ele acreditava de que o Espírito Santo não provinha de Deus Pai, e que o Pai era maior do que o Filho, ou seja, uma heresia contra o dogma da Santíssima Trindade. E Fótimo acabou influenciando Anastácio II, que era o Papa, a acreditar nisso também. Então, por isso que ele está aqui. Talvez ele está aqui por causa que ele cometeu o pecado contra Deus, foi orgulhoso, foi herege, né, na sua violência contra Deus. Então, ele acredita e por causa disso, ele é condenado e castigado aqui. Mas a gente não vê qual que é o castigo e a gente não vê onde ele tá, né, o que tá acontecendo. Então, tipo, é bem interessante isso, um adendo sobre esse começo do sétimo círculo aqui. Então, eles estão aqui nessa sepultura e o Virgílio realmente fala, né, e que eles não vão ter que ficar um tempo ali para se acostumar, se habituar ali, senão eles vão passar mal, mas e que esse tempo não seja perdido. E por causa disso ele começa a explicar toda a estrutura do inferno, né? O sétimo o círculo, o oitavo círculo, o nono círculo, como que funciona a estrutura do inferno e a base de tudo isso, que estão na malícia, na incontinência e na bestialidade, né? Conforme a intenção, a malícia, né, a falta de controle e a tendência ao seu lado animal e a sua consciência e intenção nisso é que vai te direcionar, né, a um dos círculos e para o castigo eterno reservado ao seu pecado. É nesse sentido que está estruturado, então, o inferno. Se lembra lá que quando a gente chega lá em Minos, que é o juiz do inferno, você não pode mentir, né? Você só pode dizer a verdade. Então, ali a tua alma tem a tua consciência, e a tua consciência que vai revelar qual que foi a intenção e qual que foi o pecado, e ali você não consegue mais mentir. Então, ali você é destinado para um desses círculos. Desde lá dos círculos da incontinência, que a gente viveu até aqui o sexto, até o sétimo em diante, ok? Dante faz uma pergunta para Virgílio, o porquê que está aqui dentro dos muros de Dite, né, dentro desses pecados com malícia, com intenção, com consciência, os pecadores pela usura, né, os usurários. Então, Virgílio explica que a explicação está em Gênesis. Deus, lá em Gênesis, olha que interessante isso, né, a palavra de Deus aqui. Deus lá em Gênesis disse que a gente sobreviveria sob o suor do nosso rosto. Então, os usurários, por quê? Porque eles não tiveram a capacidade, não tiveram a bondade e o esforço de com seu
o suor do seu próprio rosto, com o seu próprio trabalho, com a sua própria vontade e força, conseguir conquistar as suas coisas, mas se usufruíram, usurparam, né, e exploraram daquilo que os outros sofreram para conquistar. Então esse é o pecado e essa é a malícia do pecado que os usurários aqui viveram e que são castigados então aqui nesses círculos mais profundos, mais graves no inferno. Um spoiler aqui é que lá no último círculo, né, aqui temos os graus no 8º círculo dos fraudulentos, temos o grau dos traidores, dos falseados, dos hipócritas e tudo mais. Então tem essas, acho que 10 subdivisões, de acordo com cada forma de fraude. Lá no 9º, que são os traidores, nós temos 3 círculos específicos para os pecadores, que são a Cainá, que lembra lá de Caim, de Abel, já que aqui nós estamos falando sobre os traidores, a Judeca, que se refere a Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e o próprio Dite, que é o Lúcifer, que traiu Deus, né? Então, nesse sentido. Então, é muito interessante, apesar dos spoilers aqui que eu já tô dando, é interessante continuar adentrando esses mistérios, porque cada canto tem uma história, tem uma lição, e cada canto tem um símbolo, tem um significado, e que realmente faz a gente refletir e pensar e traz algum tipo de conhecimento. Como eu falei, são várias áreas de conhecimento que Dante traz aqui, desde a cultura, desde a história, desde filosofia, desde de teologia, desde mitologia. Então são coisas muito boas da onde ele tira realmente uma virtude. E que em todos esses assuntos a gente pode realmente tirar alguma coisa boa e agregar valor para nós, né? No sentido de conhecimento, no sentido de reflexão, né? No sentido bom da palavra, né? Então, é isso. Então, eu fico por aqui. Esse foi o 7º círculo. Esse foi o 11º canto. E agora a gente vai continuar, já sabendo de tudo que está acontecendo, já sabendo de todas as estruturas, mas aprofundando nas lições e na moral de que Dante está querendo trazer nesses pecadores aqui, daqui para frente, uma lição, ok? Então, fique com Deus, beijo e até o próximo canto. Deus abençoe.